Bom dia. João 3,16 é uma passagem muito famosa, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a gente nunca leu um pouco antes. João 3,14 revela que assim como Moisés levantou a serpente de metal lá no deserto, Jesus foi levantado para que todo aquele que olhar para ele não pereça. Não pereça. O que aconteceu? Lá no deserto, as serpentes estavam por causa do pecado. Deus mandou, permitiu que as serpentes picassem as pessoas e muita gente estava morrendo. Aí Moisés clamou a Deus. Deus falou: faça uma serpente de metal, coloque numa vara bem alta para que todo mundo veja. E todo mundo que olhar para ela não vai morrer da picada com o veneno da cobra. O pecado mata. A cobra é Satanás. A cobra continuava picando as pessoas, mas quem olhava para aquela serpente de metal não morria. Porque ali já era uma alusão a Jesus. Quem olha para Jesus não morre. Quando a gente peca, a gente dá autoridade para o demônio nos picar. Ele é a serpente. O veneno dele mata a gente. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente não morre. Jesus foi levantado na cruz, assim como aquela serpente de metal foi levantada, para a gente olhar para ele. Então vamos dar um exemplo aqui. Pedro, lá em João 14, não, Mateus 14, né? João caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre as águas, porque Jesus vinha e eles assustaram, achando que era um fantasma. E Jesus falou: não, sou eu. E Pedro falou: se é o Senhor, faça com que eu vá até aí. E Jesus falou: venha. E Pedro saiu caminhando sobre as águas. Quer dizer, além de Jesus, Pedro chegou de caminhar sobre as águas pela fé. Mas ele começou a olhar para o vento forte, para o mar que estava revoltoso, e ele começou a duvidar e começou a afundar. E Jesus salvou ele. Então ele só afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Se em vez de olhar para o tempo, para o problema, ele tivesse olhado para Jesus, ele não tinha afundado. Aí Jesus pega ele e fala: ô homem de pouca fé, por que você duvidou? A gente não pode duvidar. Olha para Jesus. Por exemplo, você está doente, ou você está precisando de recurso financeiro para a sua vida, porque a vida está difícil para muita gente. Olha para Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Para de olhar para o problema. Enquanto a gente olha para a doença, ela cresce. A gente olhando para Jesus, Ele é Deus, Ele é poderoso para resolver tudo em nossas vidas, tudo. Seja questão financeira, seja questão emocional, seja questão espiritual, seja questão de saúde. Qualquer problema que nós tivermos, Ele venceu o mundo. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso aí está em João 16, 33, se não me engano. Ele venceu o mundo. Ele venceu como? Deus nunca veio como homem, nunca pecou, deu a vida em nosso lugar em substituição, venceu o mundo, já condenou o príncipe desse mundo, que é o diabo, já está condenado, pegou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás, né? Isso aí está em Apocalipse 1,18. Ele tem a chave da morte e do inferno, é Jesus que tem a chave, é Ele que manda no mundo. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, né? Como ele falou lá em Mateus 28, 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, olhe para Jesus. Ele foi levantado naquela cruz para a gente olhar para Ele. Quando a gente olha para Ele e não olha para os problemas, a gente vence. Porque o que vence é a nossa fé. É a nossa fé que libera o poder de Deus em nossas vidas. Ok?